Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso bondoso Deus possa cair como uma chuva sobre cada um de nós, assim como o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar os nossos corações, nos fazendo crescer nessa graça maravilhosa, nos tornando prósperos espiritualmente, que esse é o grande objetivo, né? Amados, hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição. Essa semana estamos estudando quem é o Espírito Santo para João. Já estudamos quem é Deus, quem é Jesus, agora o Espírito Santo, né? Ontem nós vimos claramente mostrando quem era esse Consolador, né? O Consolador de João 14, 16, né? Todo o contexto apresenta para Cristo numa forma espiritual, o único que foi igual a gente que podia nos consolar, né? Conhecendo as nossas reais necessidades carnais, porque foi um semelhante a nós. Pois bem, hoje na pergunta 9 nós temos aqui o seguinte questionamento: Jesus comparou o Espírito de Deus ao vento. O vento é um sopro, né? Por que ele fez isso? João 3,8, falando com Nicodemos, Cristo diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ora, por que Jesus está dizendo isso para Nicodemos? Porque ele olha para Nicodemos, que queria muitas respostas teológicas para o sinédrio, para os líderes, para a sua obra de professor, para a sua faculdade, né? Para o seu âmbito social, mas Jesus deu uma resposta para ele, para a sua real necessidade. Quem estava ali com Jesus era Nicodemos, não era o sinédrio. E Jesus, assim como a missão de Deus aqui na terra, em Jesus Cristo, é salvar cada uma pessoa individualmente. E a conversa ali era só com Nicodemos, que já importa que você nasça de novo. Olha que coisa linda. Naquele momento, Jesus não estava preocupado em, através de Nicodemos, salvar todo o sinédrio. Jesus estava preocupado com Nicodemos, porque o foco de Deus é sobre cada indivíduo. Ele dedica amor, e ali ele diz: olha, Nicodemos, eu quero dizer para você que você precisa nascer de novo. Ele não diz assim: Nicodemos, o sinédrio inteiro precisa nascer de novo. O povo judeu inteiro, o povo de Israel inteiro. Não, você, Nicodemos, tem que nascer de novo. E falando a Nicodemos, ele diz: Nicodemos, se você se deixar usar pelo Espírito de Deus, você está sendo usado pela letra morta do sinédrio. E esta letra morta, você sabe de onde vem e para onde vai. A letra morta que vem do homem, você sabe que vem do homem. E para onde vai? Para a sepultura, meu amigo. Agora, aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento. O Espírito é como o vento, porque você não enxerga o vento. Você pode até enxergar a ação do vento nas folhas de uma árvore, mas o próprio vento você não enxerga, né? Você também não sabe de onde ele vem. Não, sabemos que o vento, ele segue ali as correntes marítimas, mas a pergunta é: onde é que ele nasce? Quem foi que inventou? Quem criou o vento? Isso a ciência não vai dizer nunca, não é mesmo? Aí o que está... Olha, você sabe de onde vem a sua origem do vento? O vento aqui é a tipologia do espírito, né? O vento é uma tipologia e o espírito é o antítipo. Se vento é um tipo, uma comparação pequena, esdrúxula, muito simples, muito pueril, o espírito é o antítipo, é o original, né? Então o que Cristo está comparando aqui? O espírito ao vento, não é uma pessoa, porque ninguém compara uma pessoa a um vento. Jesus não se comparou ao vento. Deus não se comparou ao vento. Nada é se comparado ao vento. Nós temos anjos segurando ventos. E esses anjos, que vêm juntamente com os ventos, numa tipologia, numa aplicação completamente espiritual, não literal, você pode até confundir anjo com vento, mas não é. Eles é o que soltam os ventos, as guerras, os conflitos, permitem então que Satanás aí, né, como espíritos do mal, ventos do mal, né, espíritos de demônios, causem terror na terra, né? Isso sim
está aplicado com muita clareza na Bíblia. Pois bem, então quando Jesus diz, olha Nicodemos, o vento sopra onde quer. Por que o vento sopra onde quer? Porque o vento que sai da boca de Deus é o Senhor quem determina a direção dele. Não cabe ao homem que estava guiando a mente de Nicodemos. Nicodemos era um grande mestre, mas ele já tinha tido outros mestres. Ele estava apenas repassando a cultura e as tradições judaicas que ele já havia aprendido de outro mestre. Então ele estava sendo guiado pelos homens e não pelo vento, o Espírito de Deus, né? Olha, você ouve a voz do Espírito falando da sua mente, mas parece que você tem silenciado ela porque você não sabe de onde ela vem, e ela vem de Deus. O que eu estou falando agora vem de Deus. Esse vento que eu estou falando para você, quando sai da minha boca, quando eu sopro a palavra, é de Deus, mas você está dando ouvido aos homens. Olha, é porque você não sabe de onde vem esse Espírito, que é como o vento, que você rejeita, Então, tudo isso está implícito na fala de Jesus a Nicodemos. Você nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Então você está perdido quanto à voz do Espírito Santo falando à sua mente, como eu estou falando agora. Mas todo aquele que é nascido do Espírito, ele sabe. Se você nascer do Espírito, você sabe de onde vem esse vento, de onde vem esse sopro, de onde vem esse Espírito, né? O sopro, o Ruach HaKodesh, o Pneumatorragion, você sabe de onde vem, é de Deus, de dentro de Deus. Mas você não sabe, Nicodemos, porque você é um grande teólogo, você é um grande líder religioso, mas você não é um verdadeiro homem espiritual. Você é um religioso carnal, você não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito só podem ser discernidas espiritualmente. A maioria dos líderes religiosos que você é submisso, ou que você comanda, estão todos errados. Então, tudo o que Cristo está dizendo lá antigamente é o que é hoje também. E pouca gente consegue enxergar que 99,99999% dos líderes religiosos, dos grandes líderes, assim como era Nicodemos e grandes outros, estão tudo errado, porque não são guiados pelo Espírito. Estão repetindo uma tradição religiosa criada pela igreja medieval, ou restaurada parcialmente, continua uma massa cheia de fermento, por alguns pais da igreja protestante. No mesmo erro, porque não sai de Babilônia, não. Ainda continuam replicando as lendas, os mitos e as filosofias da grande igreja mãe da Idade Média, a igreja católica romana, né? Então, nada aprenderam, continuam no mesmo erro, ensinando essas mesmas coisas. Continuam sendo líderes como Nicodemos. E o que eu estou dizendo está baseado num princípio irrefutável, que inclusive é esquecido por essa maioria, que não é guiada por princípios, é guiada por costumes de homens. E o princípio é claro, o que foi é o que será, o que aconteceu tornará a acontecer, porque não existe nada de novo debaixo do céu. É o que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 1:9, Eclesiastes 3:15, está lá, com muita clareza. E por desprezarem esses princípios, eles não estão sendo enganados por esses homens. Os líderes de antigamente são os mesmos de hoje, estão nos mesmos erros. O Nicodemos de ontem está existindo aí, guiando muita gente para o inferno, porque não sabe de onde vem nem para onde vai. Infelizmente, estão sendo cegados. Toda vez que o homem não é guiado pelo Espírito de Deus, mas vive, né, completamente aí, encantado com o conhecimento do homem, com a filosofia dos homens, eles vão cometer esse mesmo erro que Nicodemos. Vão continuar sem nascer de novo no Espírito. Continuando, amados, vamos aqui agora para a 10ª pergunta. O Espírito é algo que habita em alguém ou uma pessoa? O Espírito é algo que habita em alguém ou uma pessoa individual, distintamente de outra? João 19, versículo 30, Jesus diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Espera aí. Quando é que Cristo entrega esse Espírito? Não é quando ele expira? Quando ele faz
devolve ao Pai o Espírito que foi colocado nas narinas de Adão lá no princípio, e Cristo, como um descendente de Adão, de Abraão, de Davi, recebeu desse mesmo Espírito divino. Jesus está devolvendo o que para Deus? Entregou a Deus o Espírito. O Espírito estava dentro dele ou era uma pessoa que estava do lado dele? Parece essas questões muito simples, não é mesmo? Aí você deve estar se perguntando agora, por que é que as pessoas complicam as coisas? Se centenas de versos na Bíblia apontam para o Espírito como vento, como algo que está dentro de Deus, dentro de Cristo, e que é posto dentro do homem, e não uma pessoa que está do lado de Deus, do lado de Cristo, do lado do homem, como Cristo esteve do lado do homem, como Jesus está sentado à direita de Deus. É muito simples, não é a Bíblia? Por que as pessoas complicam? O nome disso é embriagamento pelas filosofias criadas pelos pseudos pais da igreja medieval. Tudo a desgraça vem lá de Roma. E aí esses homens ficam exaltando a esses homens, né? Exalta acima de Paulo, que foi ungido e batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, e esses homens nunca tiveram nem nada com o Espírito Santo neles. Né? Nunca experimentaram Pentecostes, mas são chamados de pais da igreja. Tão filósofos, tão contraditórios, tão confusos entre si, que gostam de deduzir versículos descontextualizados. Não sabe explicar a Bíblia usando um pouco aqui e um pouco ali, no seu fundamento direto, claro, objetivo, simples, como o Evangelho é simples para pessoas simples. Infelizmente, criaram aí um Espírito Santo pessoa, uma terceira pessoa da Trindade. Tudo com base em filosofia, tudo com base em deduções contraditórias. O Espírito Santo é uma pessoa sim, porque o Espírito Santo geme, o Espírito Santo entristece. Aí a Bíblia diz, o Espírito de Paulo entristeceu. Paulo era uma pessoa ou era duas? Era duas pessoas em uma. Paulo era uma pessoa e o Espírito que estava do lado dele, outra pessoa que ficou triste no lugar dele, é isso que a Bíblia está dizendo? Meus irmãos, olha, são tantos absurdos que textos claros e objetivos, direto, mostrando o que é o Espírito Santo ou o que ele não é, são desprezados. Mas deduções, indo além do que está escrito, estruturados e baseados em vãs filosofias, como diz o apóstolo Pedro, em filosofias de homem, né, em fábulas engenhosamente inventadas, como disse o apóstolo, é o que essa igreja está alicerçada. São tantas as fábulas que as pessoas já não sabem mais o que a Bíblia diz. Elas estão tão anestesiadas e tão acostumadas, dominadas, com a coleira no pescoço e o pastor com a corrente dominando-as, que elas já não sabem mais o que a Bíblia diz. Elas dizem assim, eu aprendi no púlpito com o meu pastor, e começa a repetir a reza do pastor, quando vai ver que a Bíblia diz diferente, se decepciona. Aí elas preferem ficar com o que o pastor diz do que o que a Bíblia diz. E não conseguem enxergar que está vivendo numa vida de servidão, numa vida de engano, porque estão tão cegadas pela tradição, elas não sabem o que é tradição, elas não sabem o que é a tradição religiosa e nem os costumes religiosos. Elas não conseguem diferenciar o que é uma servidão religiosa. Ela não sabe, ela não consegue entender que o sujeito que está preso a uma droga, a uma cachaça, a um vício sexual, dependente da carne, não é pior do que aquele que está preso a um engano dentro de uma igreja achando que está com a verdade. É muito pior. Jesus Cristo veio a este mundo salvar o povo judeu do sinédrio. Ele não veio falar para o cara que estava na droga, para o cara o salteador. O tempo todo ele foi lá dentro da sinagoga dizer, eu vim para pregoar a liberdade aos que estão cativos. Vocês aqui dentro da sinagoga estão cativos. A vossa tradição está mudando a lei de Deus, mudando a palavra, a Torá, mudando a Bíblia. Vocês anulam a lei de Deus por causa da tradição. Ele veio salvar disso. Ele veio trazer libertação a esse povo. A esse povo que não consegue hoje, até hoje, diferenciar a mão direita da esquerda.
quando lê um texto como esse, não sabe entender o que é o Espírito de Deus. Inclusive a própria frase, Espírito de Deus, eles não sabem entender isso. Olha, o texto está dizendo aí, Espírito de Deus é um Espírito que pertence a Deus. É um Espírito que está dentro dele, é uma propriedade dele. Mas parece que eles entendem assim, ó. Espírito de Deus, ele entende, o Espírito Deus. Alterando a Bíblia. Jesus falou assim, ó, não retire uma vírgula, um tio, quanto mais um artigo, quanto mais uma palavra de ligação. Não se pode retirar isso da palavra de Deus. Inclusive, tem uma pena gravíssima estabelecida no Apocalipse para isso. Quem retirar, Deus vai retirar a sua parte da vida eterna, a árvore da vida. Quem acrescentar algo que a Bíblia não está dizendo, o Senhor vai acrescentar as pragas previstas no mesmo livro do Apocalipse, sobre essas pessoas, o grande juízo de Deus, sobre os ímpios que rejeitaram a palavra para seguir os homens, que rejeitaram a verdade para seguir as instituições religiosas. Toda instituição religiosa é dominadora, opressora e sempre aplicará a servidão. Todas. Ela existe por causa disso. É por isso que um pastor, um homem, um ser humano falho é presidente. Quem manda é ele. Ou será que o povo não entendeu isso ainda? Sempre foi assim, o Senhor deu essa ordem lá atrás, ele deu uma instrução ao profeta Samuel, quando foi ungir Saul como rei, o primeiro rei falho, fraco, pobre, né? Que o Senhor falou assim, olha Samuel, não chora, tá achando por que Samuel? O povo rejeitou, foi a mim, não foi você não, por que você está assim, rapaz? Vá lá. Você vai ungir Saul. O povo não pediu um rei, eles querem um rei humano, do jeito deles, para eles tentarem dominar, mas eles é que serão dominados pelo rei. Diga a ele o seguinte, olha, e olha que essa regra é para todo rei, viu? Não, mas essa regra só se aplica a Saul, não aplica ao meu pastorzinho da minha igreja, aquele ungido de Deus, aquele homem é o mais santo de todos. Saul não é todo rei não, Deus estava errado. Deus errou quando disse que todo rei, todo líder religioso vai dominar sobre o povo. Deus errou, porque só aconteceu com Saul, com o meu pastor presidente que fundou a igreja. Esse não, esse é profeta, esse é apóstolo, né? Quanta ignorância, né? E o Senhor falou assim, todo rei que vocês colocarem sobre vocês, eles vão escravizar vocês, vão tomar os seus filhos para servirem a ele. Vão possuir as vossas filhas como perfumista, padeiros, para ser amante deles. Né? Vão tomar o melhor da vossa terra. Vão tomar a dízima de tudo que vocês produzirem. As melhores ofertas. Vão tomar até a vinha de vocês. Né? Não é isso que está acontecendo aí? E tem pessoas continuando abrindo a boca feito um cego, louco. Completamente louco. Parece que a mente está toda possuída por demônios. Que eles continuam dizendo... E 200 acusações dele na internet. Esse pastor é ladrão, esse pastor estuprou, esse pastor tem isso. Que é um escândalo atrás do outro, em tudo que é igreja. Mas eles continuam dizendo, não, meu pastor, é a minha igreja. Já imaginaram? O povo de hoje é melhor ou pior que o do passado? Nunca houve um povo tão cego quanto o atual. Porque hoje ele tem tanta Bíblia, hoje ele tem tanto recurso para descobrir a verdade, que o povo antigamente não tinha. Mas esse é o pior cego, é a pior geração de todas é essa. Porque eles preferem ser guiados por homem. Parece que um pouco mais de 2.000 anos com a coleira no pescoço, isso parece que entrou no DNA deles, eles querem que os filhos deles continuem sendo escravos.